meditarmos nessa noite, queria ler com os irmãos a palavra do Senhor no Salmo 3, irmão. Salmo 3. Queria que você não endurecesse seu coração com a exortação do pastor que hoje é com amor e é para o crescimento, irmão. Tá certo? Salmos 3 é para o crescimento, para o nosso desenvolvimento. Em nome de Jesus. Porque eu preciso dos irmãos, muito mais do que os irmãos precisam de mim como pastor. A igreja precisa dos irmãos, né? A igreja, ela funciona até sem pastor, mas pastor não funciona sem igreja, irmão, né? Muitas igrejas nem pastor tem, elas estão levando, né? Antigamente nem pastor tinha nas igrejas, o pastor ia de 2 meses só levar uma santa ceia, né? E a igreja, de vento e pouco trabalhava. Então, eu preciso mais de vocês, da igreja, do que é propriamente a igreja do pastor. Então, é engajamento mesmo de cada um, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 3. Salmo de número 3. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. São muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele no seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos ler 8 todos juntos? Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Senhor, no nome de Jesus, nós temos louvado ao Senhor nessa noite, temos sido também despertados, ó Deus, para as nossas necessidades como igreja, o engajamento, tanto de presença, de oração, de investimento financeiro, em todas as áreas da nossa vida, porque nada é nosso, tudo é para o Senhor. Tudo é para o Senhor, Pai. Nós queremos ter esse pensamento para que possamos avançar a cada dia mais. Obrigado por este encontro, obrigado pela vida da igreja, ó Deus, que é o Senhor que sustenta a igreja, Senhor que é o provedor da igreja, na vida do teu povo, na nossa vida, o Senhor é o Deus provedor, e nós colocamos todas as nossas necessidades diante do altar do Senhor. Às vezes há momentos, lutas, circunstâncias, que achamos, ó Deus, tão distante, achamos que é algo inatingível, que nós não conseguiríamos alcançar, mas nós não vamos retroceder, Deus, porque sabemos que o Senhor tem coisas boas e grandes, extraordinárias, preparadas para um povo que se dispõe a caminhar inteiramente nas mãos do Senhor. Seja abençoando, despertando, provendo, para que verdadeiramente, ó Deus, a tua casa, nela não falte nada na tua casa, e ainda haja condições de muitos e muitos investimentos, para que outras vidas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, nesse mesmo ato de culto, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, para que o Senhor, Deus, possa estar falando aos nossos corações, para que o Senhor possa, Deus, estar derramando a tua bênção sobre a nossa vida, e para que o Senhor possa estar verdadeiramente nos alcançando em nome do Senhor Jesus, com a tua palavra. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus pela palavra bendita do Senhor. Meus irmãos, o Salmo 3 é definido como um salmo
da oração da manhã. O salmo de número 3 é um salmo da oração da manhã. O salmo 4 é definido como salmo da oração da noite. E o salmo 5, nele nós encontramos uma espécie de manual de oração, né, do salmista Davi. Eu queria pensar com os irmãos um pouquinho sobre o salmo 3, o contexto, onde ele foi escrito, né? Em que circunstâncias ele foi escrito, quais são as lições e as realidades que nós podemos encontrar para a nossa vida. É verdade? Às vezes, depois de uma noite de luta, uma noite de cansaço, uma noite que às vezes a gente acorda e fala assim: o dia hoje promete, ou o dia hoje vai ser um dia daqueles. Porque às vezes você enfrentou uma noite de lutas e você sabe que a luta, que a batalha, que a guerra vai persistir durante o dia, mas você precisa de um direcionamento, você precisa de um norte, você precisa de algo que aconteça na sua vida. Esse salmo, irmãos, o contexto dele está registrado lá no livro de Samuel, quando Davi, né, tinha lá seus filhos, e um filho dos especiais de Davi, chamado Absalão. Absalão, no hebraico, poderia ser Absalom. A palavra shalom, no hebraico, né, é a palavra paz, né? Shalom. Então, Absalão, ave, no hebraico, né, pai, shalom, pai da paz. Absalão, o seu nome significaria pai da paz. Mas há algo terrível que acontece na casa de Davi, que o seu próprio filho Absalão se revolta contra o pai, que o filho Absalão quer tomar o lugar do seu pai, quer tomar o reino do seu pai, quer tomar o trono de Davi, e ele começa a trabalhar de uma maneira a perseguir e a convencer muitos soldados de Davi a passarem para o lado dele, a formar um exército, e muitos daqueles que caminhavam com Davi começam a passar para o lado de Absalão, né? E começa a crescer as perseguições, e a perseguição chega num nível tão elevado contra o rei Davi naquele tempo, que ele precisou, para não entrar em conflito bélico, não entrar num conflito de guerra com o seu próprio filho Absalão, não haver um enfrentamento de guerra contra o seu próprio filho Absalão, Davi resolveu sair de Jerusalém. Davi foi para o deserto, Davi foi esconder no deserto, para que até aquela situação passasse. Davi, você tem uma ideia, a situação era uma situação tão difícil, que havia mais ou menos 3 anos que Davi não falava com Absalão, que Absalão não falava com Davi. Você imagina, Fabrício, 3 anos um pai não falando com o filho, 3 anos um pai não conversando com o filho, e nesse período Absalão começa a se revoltar contra Davi. Nesse período Absalão começa a levantar um exército para ele, e eles querem tomar o reino de Davi à força. Eles querem tomar o reino de Davi à força. E Davi começa a sua oração dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Davi percebeu que os seus inimigos estavam crescendo sobre ele, liderados pelo seu próprio filho, liderado por aquele que ele havia, que era o seu próprio filho. E havia então, naquela fuga de Davi, ele está escondido com seus valentes de guerra, ele está se retirando temporariamente de Jerusalém, porque ele não quer entrar em conflito, ele não quer entrar em guerra. E o Salmo 3, irmãos, ele não foi escrito no palácio, ele não foi escrito depois de uma mesa farta, depois do momento que Davi pudesse se retirar para refletir. O Salmo 3 não foi escrito no momento de tranquilidade de Davi, o Salmo 3 foi escrito no deserto. Salmo 3 foi escrito no arroxo, na prova, na moenda. O Salmo 3 foi escrito no meio de perseguição. O Salmo 3 foi escrito por Davi num dos piores momentos da vida do rei Davi, no momento que ele está fugido de Jerusalém,
do seu próprio filho para poupar a sua vida e poupar também a vida do seu próprio filho. E ele faz esta declaração de manhã. É uma declaração que ele faz de manhã. É a oração da manhã de Davi, dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Talvez a gente pense, pastor, mas isso é algo que realmente acontece. Os inimigos crescem, os inimigos surgem, os inimigos se levantam, e de fato, mas há um agravante, irmãos, nesse texto, que eu acho muito interessante a gente observar nesse texto. Versículo 2 desse texto tem um agravante aqui que diz assim, vamos ler juntos? São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Ô, gente, presta atenção na situação. Davi está fora de Jerusalém, fugido, escondido, porque os inimigos se levantaram contra ele, cresceu, se avolumou, multiplicou o número dos adversários, e muitos estão dizendo para Davi, muitos estão dizendo a respeito de Davi, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Sabe, traduzindo isso aqui, é que os inimigos olhavam para Davi e falavam: situação desse aí é tão ruim, a situação desse aí está tão precária, a situação desse aí está tão constrangedora, que nem Deus vai dar jeito. Olha o que Davi ouviu. São muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele. São muitos que dizem de mim, não tem jeito. Nem Deus dá jeito nisso. É uma luta que Davi estava enfrentando, que não bastasse estar enfrentando a luta, ainda ouvia das pessoas: não tem jeito. Não tem jeito. Você já passou por algum momento assim? Você já passou por alguma prova desse tipo? Talvez naquele momento da sua prova, naquele momento da sua luta, que você mais estava precisando, era de uma palavra boa, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de esperança, de uma palavra motivacional para você, de uma palavra que te colocasse para frente, te colocasse em linha de combate, uma palavra que te erguesse, te levantasse, mas às vezes você ouviu assim: não tem jeito. Você está orando por quê, Antônio, sobre isso? Ô, Sandra, para que você está orando? Nem Deus dá jeito nisso. Esse camarada, nem Deus dá jeito. Essa pessoa, nem Deus dá jeito nela. Essa situação, nem Deus dá jeito. Ô, irmão, é isso que Davi estava sentindo. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi passou esse momento terrível, fugitivo, no deserto, diante da rebelião de Absalão, da traição, e ainda ter que ouvir da boca dos inimigos uma palavra dessa: não tem jeito, não tem jeito, não tem solução, não adianta se lutar. E é uma situação, irmãos, que a gente houve um contexto desse na vida de Davi, mas a gente traz isso para o nosso dia, para o nosso tempo. Às vezes é isso que o inimigo vai tentar cochichar no seu ouvido. Às vezes é isso que o inimigo vai querer dizer para nós: rapaz, para de se preocupar, para de investir, para de ficar correndo atrás, para de querer abraçar isso, para de querer, porque não tem jeito, porque não tem solução. Não tem solução. Talvez Davi tivesse passado a noite inteira com essa palavra. Passado a noite inteira com essa palavra. Lá no deserto, ouvindo as pessoas: não há em Deus salvação para ele. É tudo isso que o inimigo quer nos convencer. Não tem jeito. Não tem jeito para você, não tem jeito para o seu casamento, não tem jeito para a igreja, não tem jeito para a sociedade, não tem jeito para o país, o mundo é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo, os problemas são assim mesmo, você tem que se conformar, você tem que ficar de boa, se conformar e você aceitar. Você tem que aceitar.
É isso que o inimigo quer que a gente nos convencer. Sabe aonde se trava a maior guerra espiritual, irmãos? Não é degladiando. A maior guerra espiritual está onde? Aqui na nossa mente. Não é nem no coração, é na mente. Porque antes de alguma coisa descer para o coração, Verinha, a mente. Quando Paulo usa a ideia da mente no Novo Testamento, Paulo vai usar a palavra, como se usasse a palavra entranhas, né? Ou a ideia de um filtro dos rins. A mente tem esse poder de filtrar, porque aquilo que está na sua mente, se você não tiver uma luta e uma resistência na sua mente, aquilo vai descer para o coração, e quando desce para o coração e cria raiz no coração, a Bíblia diz que é do coração dele que procedem todos os males da vida. Então, lute na sua mente, quando o inimigo tentar te convencer, cochichar no seu ouvido, ou quando o inimigo enviar um secretário, porque às vezes ele não vem pessoalmente, mas ele tem os secretários dele, tem os agentes dele, que às vezes uma pessoa até tentando ser agradável com você, vai falar uma coisa assim, não tem jeito, esquece. Você e eu precisamos fazer algo. E há uma palavra nesse texto que muda o quadro. Há uma palavra nesse texto que muda a realidade. Presta atenção, versículo 1 e versículo 2 está dizendo: como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Há muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Mas no versículo 3, porém, tudo na vida você precisa colocar um porém. Não coloque ponto final, coloque um porém. Não dê como finalizada uma situação se há a possibilidade de um porém na situação. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Porém, eles estão falando isso de mim, Senhor, que nem o Senhor dá jeito. Porém, o Senhor é o meu escudo, porque eu conheço o Senhor. Não é o que eles falam mal que vai determinar na minha vida, mas é o nível de conhecimento, de intimidade que eu tenho com o Senhor. Oi, irmão, falar aquilo para Davi é brincadeira. Os inimigos achando que ia destruir Davi, se levantando contra ele e proferindo essas coisas erradas. Nem Deus dá jeito, Davi. Não há em Deus salvação. Falar isso para Davi, o menino que aprendeu a andar com Deus, o menino que aprendeu a confiar no Senhor, o menino que aprendeu a fazer do Senhor o seu escudo. E Davi vai nos ensinar aqui, esse porém. Então Davi vai nos ensinar, enfrente o seu dia com fé. Enfrente o seu dia dentro daquilo que você define como relacionamento com Deus. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Meu negócio é com o Senhor, não é com eles. Está pensando que Davi fugiu de Jerusalém por covardia? Davi não fugiu por covardia, porque ele poderia muito bem ter enfrentado Absalão, o exército de Absalão, e vencido e prevalecido, porque outras batalhas Davi tinha ganho já. Ele saiu estrategicamente por causa do seu filho, para não entrar em confronto com seu filho, e aí o abuso vem em cima, as artimanhas do inimigo vêm em cima. Davi não se ausentou de Jerusalém por covardia, mas por estratégia, porque Davi sabia que o negócio dele era com Deus. Meu negócio é com o Senhor. Meu negócio é com o Senhor. A minha vida, tudo na minha vida é o Senhor. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. E ele diz, com a minha voz eu clamo ao Senhor.
e ele do seu santo monte me responde. Por isso que ele vai dizer assim: não tenho medo de milhares do povo que toma posição contra mim em todos os lados, se o Senhor é quem me responde, se o Senhor é meu escudo. E há algo nesse texto, irmãos, que parece coisa de doido. Você imagina o seguinte: uma pessoa que sai fugida de uma cidade, ameaçada, os inimigos crescendo, está escondido, e ele vai dormir. Quem é que vai dormir numa situação dessa? Dormir. Ele não tinha que estar com o olho aberto para não ser surpreendido? O nível de confiança que Davi tinha em Deus, de relacionamento, é tão tremendo que ele fala assim: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. O pau está quebrando lá fora. O inimigo quer a cabeça de Davi. O inimigo quer a destruição de Davi. Absalão quer realmente assumir tudo lá. Davi ora ao Senhor, diz: a minha confiança está no Senhor, minhas causas estão no Senhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Vou perder sono por causa disso, não. E eu acho interessante, me permita fazer um trocadilho com esse texto. Davi fala assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Tem muitas pessoas hoje que falam assim: deito-me, custa pegar no sono, acordo porque você me sustentou, ó Diazepam, ó Laraques. Só consegue dormir com remédio. O nível de intimidade de Davi é tão grande com Deus, porque a coisa está apertada para o lado dele. Ele diz: eu deito. Está rolando na cama, não. Eu deito, eu pego no sono, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia contra remédio, porque às vezes é bom você tomar um remédio, vai te ajudar, mas antes do remédio, exerça a sua fé como firme fundamento da sua vida e coloque a sua confiança inteiramente no Senhor. Não é ignorar problemas. Davi não ignorou os problemas, as crises. Ele disse: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim, e ainda dizem que o Senhor não vai me ajudar, que o Senhor não vai me salvar, Senhor. Mas, Senhor, Tu és o meu escudo, o Senhor que exalta a minha cabeça, o Senhor que me dá a vitória. Então, Senhor, eu deito, eu pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que tomam posição contra mim todos os dias. Ô irmão, nós precisamos ser uma igreja e crentes forjados assim, ó, não tem medo. Nós vivemos uma geração de mimimi, de crente cheio de mimimi. Qualquer coisinha, não vou mais na igreja. Qualquer coisinha, não vou mais adorar. Qualquer coisinha, estou meio desanimado. Ô irmão, não seja fraco. Seja posicionado no Senhor. Davi era um cara posicionado no Senhor. Ele sabia quem ele era no Senhor, o que o Senhor era para ele, qual era a identidade dele. Isso se constrói da noite para o dia? Não. Isso é instantâneo? Não. Isso gasta tempo, relacionamento. Davi, desde pequeno, dedicou-se a relacionar com o Senhor, e a sua fé no Senhor foi crescendo de tal forma, que quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, Davi se posiciona e diz: eu não vou ouvir o que eles estão dizendo, as ameaças que estão fazendo contra mim, mas eu sei em quem tenho crido, o Senhor é o meu escudo. O escudo é proteção. Ô irmão, crente que fica, não podemos ficar medo daqui, medo dali, para com isso.
Para com isso de ficar amedrontado, nós não precisamos. O Senhor é o nosso escudo, e a Bíblia diz que o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno, todas as ameaças, apaga tudo. É por isso que ele consegue dizer: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ei, no dia que você e eu deixarmos de pensar que é o homem que vai me sustentar, vamos passar a noite acordada, atormentado com os problemas. No dia que nós acharmos que Deus vai levantar alguém para poder solucionar os meus problemas, vou passar a noite acordado. Mas se eu descansar no Senhor e entender que Ele me sustenta, Ele é quem me sustenta. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele diz: não tenho medo de milhares que se levantam contra mim todos os lados. Toma posição. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. Se os irmãos depois em casa quiserem conferir 2 Samuel capítulo 11 e capítulo 12, não precisa abrir agora não, é 2 capítulos, 11 e 12, você vai encontrar ali essa história. Absalão, o pai da paz, faz guerra contra Davi. Temporariamente, ele está ocupando o lugar do pai. Temporariamente, ele está pensando que ele prevaleceu, que ele pode. Mas há uma guerra. Naquela guerra, Absalão está fugindo na guerra, de repente ele vem no seu animal. O texto da palavra diz que Absalão ficou agarrado num galho de árvore. Presta atenção nisso aqui. Morreu. Os valentes de Davi tinham que dar notícia para Davi que tinha acabado a guerra. Sabe qual foi a maior preocupação de Davi? Aquela que não guarda amargura, aquela que não é vingativo. Os caras estão querendo dar notícia para ele, a primeira coisa que ele se preocupa é perguntar: e Absalão? O que aconteceu com Absalão? O texto bíblico, ele diz que quando disseram para ele que Absalão tinha morrido, Davi, chorando, diz: Absalão, no hebraico, Absalão, 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 meu filho, Absalão. Ele não queria que o seu filho morresse na guerra. Ele perdeu, aquilo magoou o coração de Davi, por causa daquele ali. No entanto, irmãos, por causa dessa experiência, dessa identidade que Davi tinha, Davi não morreu no deserto. Davi voltou para o palácio. Quem anda com Deus não vai morrer no deserto, porque o lugar dele é o palácio. Davi voltou para o palácio. Chorou a morte de Absalão. Voltou, reassumiu o seu trono até a sua morte. Triste pela morte do seu filho. Mas aquilo que os inimigos disseram de Davi, nem Deus, não há em Deus salvação para ele. Eu olhava para Davi humilhado, lá no canto, lá no deserto. Só que os inimigos não sabiam de uma coisa, ou de duas coisas. Primeiro, que Davi tinha segurança de quem ele era no Senhor. E a segunda confiança de Davi
Porque os inimigos olhavam ele de uma forma, mas Deus olhava de outra forma. Os inimigos olhavam ele como derrotado, mas os céus olhavam Davi, reassumindo o seu propósito no trono. Sabe o que quer dizer para você nessa noite? O propósito de Deus que a sua vida não acabou. Você pode passar o atropelo que você passar na vida, meu irmão, minha irmã. O propósito de Deus está de pé. O propósito dele está de pé. Deus que te chamou para um propósito. Pode vir o atropelo que for, pode vir a luta que vier. Deus vai dar uma volta por cima com você. E você vai voltar para o palácio. O deserto não é morada. O deserto é sempre lugar de passagem. Davi foi para o deserto. Chorou no deserto. Dormiu no deserto. Mas não morreu no deserto. Vai ter dias e vai ter noites na sua vida que você acha que você vai morrer. Que a prova vai ser maior do que você. Dá vontade de desistir. E eu não estou pregando aqui apontando para você que você está com esse sentimento. Estou falando de alguém que vive esse sentimento. De alguém que está experimentando esse sentimento muitas vezes. Mas que ao mesmo tempo que vem o sentimento, ao mesmo tempo que vem as estratégias, os ataques de Satanás, há uma identidade que me faz olhar para Deus e dizer como Davi: porém tu, Senhor, és o meu escudo, o que exaltas a minha cabeça, tu és aquele que é glorificado na minha vida. – 2026, dia 26 de dezembro, estarei completando 30 anos de ministério, de ordenação pastoral. Se você for contar um ano de licenciatura, depois da formatura, dá 31. E se você for contar 4 anos de seminário, completo 35 anos servindo a igreja, o Senhor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas em dezembro, dia 26 de dezembro, completarei 30 anos de ordenação pastoral. Nunca perdi o sono, graças a Deus. Posso ter deixado de dormir por outras coisas, e tal de computador, essas coisas, se a gente cochilar, dá 4 horas da manhã, a gente fica acordado, né? Mas perdeu o sono por causa de problema? Não. Problema tem, problema existe, falta de dinheiro tem hora, a luta, a dificuldade, algumas situações, mas o Senhor é quem sustenta. Eu posso dizer, eu deito, eu pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Louvado seja o nome do Eterno.